Então, Rodrigo, a palavra é sua, que Deus te abençoe. Obrigado. Em primeiro lugar, é sempre muito bom estar aqui. Para mim é uma alegria fantástica, eu estou na frente da tela. Para mim foi melhor ainda porque eu tive a oportunidade de buscar o Gilberto lá na casa dele e a gente já vai entrando no clima da casa. O Gilberto sempre de bom humor, fazendo suas trovinhas e gracejos, e a gente ficou pensando por que essa casa é grande, né? Porque isso tem um magnetismo que é essa alegria, né? Porque a palavra evangelho significa boa notícia. Quem escutou uma boa notícia fica feliz. É tão simples, né? Tão básico. Se você pegar alguém que diz que é evangélico, que é carrancudo, ele não entendeu a notícia. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina e tem por base o Cristo, o Evangelho. Então, aquela foto, né, de Kardec assim, sério, aquilo é porque naquela época o pessoal posava daquele jeito, né? Mas quando a gente pega na revista espírita e busca mais informações de como era a personalidade de Kardec, o pessoal dizia que ele era daqueles que gostava de conversar até altas horas da noite, apesar de no dia seguinte ter que levantar cedo, mas ele tinha como que um visgo. E que aqui a casa de Eurípides de Barçanufo tem. Aqui o pessoal diz que tem aquela pré-reunião, tem a reunião e depois o pessoal não vai embora, fica ali na... Por quê? Porque o pessoal gosta de estar juntos. Isso é o bom sinal. É um sinal de que a gente está conseguindo aprender de que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, é o que dizia Jesus. Então, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não quer se afastar dela. Quando numa casa espírita as pessoas vêm e percebem essa sintonia, fica essa coisa difícil de ir embora, porque não é tão bom estar junto. E a gente vai falar sobre fé em Deus. O tema livre tem esse negócio, né? Tanta coisa para falar em tão pouco tempo. E eu fiquei pensando, o que é mais importante, né, de se falar? E eu fiquei pensando que a fé, para esse momento em que a gente está, era um assunto relevante, um assunto que a gente precisava de investir, de refletir junto um pouco mais sobre ele. E eu acho que eu devia estar bem sintonizado, porque a página inicial é exatamente o que eu estava lendo lá em casa. Então eu falei, alguém deve ter dado um bizu para mim aí, né, no plano espiritual. Hoje é aniversário de Bezerra de Menezes, aniversário de nascimento. Eu acho que deve ter sido por isso que eu fui lá, né? Também já meio... E vamos tocar para frente. Tem que ligar isso aqui. Vamos ver se eu... E para que lado eu aponto? Vamos começar com Bezerra, porque eu acho que o importante é a gente falar de uma fé viva, não uma fé morta. Uma fé que produza movimento, que a gente possa empreender o amor na nossa vida. Porque conhecer o Evangelho, a gente já escutou essas histórias tantas vezes, né? Fazer o Beto Guedes é que canta, né? Dizendo que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. E aí, Emmanuel dizia que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Né? Convencidos já estamos. Mas por que ainda não decidimos por empreender esse bem no nosso coração, fazer do bem algo presente na nossa vida? Vindo para cá, o Gilberto estava falando assim, tem gente que acha que sabe orar. Não, era alguma coisa, porque ele dizia o seguinte, eu normalmente, o meu hábito de oração é, vou dormir e oro. Oro para agradecer, penso de Santo Agostinho, né, de refletir sobre o dia. E ele estava falando, não, a gente tem que acordar e orar. E a minha esposa tirou aquela do meu lado, eu sempre faço isso. Eu falei, eu não sabia, 27 anos morando com a mesma pessoa e não sabia que ela tinha esse hábito. Ou seja, a gente precisa de incorporar, né, na nossa vida hábitos saudáveis. Hábitos que nos façam promover mudanças para melhor em nossas vidas. E o Bezerra de Menezes, ele fala, né? Sem Jesus uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus um espinho tem 1000 flores. É como ele enxerga a vida, né?
O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. É curioso isso, né? A gente pode falar isso com segurança aqui na casa de Eurípides, porque aqui a gente vê oportunidade de trabalho, oportunidade da gente movimentar o amor ao próximo, ir ao encontro do próximo, aqui não falta. Da Vila Sapê, que a gente tem, né, agora a Angelina e Vicente e companhia tem ido lá com frequência, a gente acompanha pelo Facebook, né? Oportunidade não falta de trabalho nessa casa, da farmácia, da questão do dentista, da livraria, da biblioteca e por aí vai, da visita a Curupaiti, visita a Juliano Moreira, tem um monte de trabalho que a casa oferece para a gente poder sair daquele nosso problema que quando a gente está olhando para ele, a gente está como num labirinto e a casa espírita faz como que transportar a gente para um ponto de vista diferente. O que muda não é a realidade é a mesma, mas a partir do momento que a gente enxerga essa realidade com o conhecimento espírita, transforma totalmente, porque alargam-se os horizontes e o que parece catastrófico passa a ser uma lição de vida. Aliás, é aqui, sou eu mesmo. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio receberás da vida mais alta. Eu fiquei lembrando do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, em que ele atende uma pessoa carente que não tinha recursos e prescreve um medicamento. E a pessoa fala, eu não tenho como. Ele mete a mão no bolso, que já é a reação automática. Para a gente já não faria isso com tanta facilidade, mas ele de imediato bota a mão no bolso, já não tem mais. O anel de formatura ele já deu. E aí o que ele faz? Ele tem o conhecimento, a inteligência, prescreveu o medicamento, mas a pessoa não tem recursos para comprar. Ele dá um abraço naquela pessoa e fala assim, que Maria Santíssima possa te amparar, possa... E às vezes as nossas doenças não são só físicas. A maioria das vezes, né, a matriz das nossas doenças estão na mente, está no espírito. E aquele abraço transforma a vida daquela pessoa. Porque quem muito auxilia tem sempre uma equipe, né? Se a gente percebe que a pessoa é do bem e está aqui... O Gilberto, para mim, foi um exemplo, tá, gente? Porque eu sou daqueles que chego na casa que eu dirijo, é 9 horas a reunião, eu chego lá 5 para as 9. Aí ele, não, aqui a gente chega às 6h30. Eu falei, cara, mas a reunião é às 8. Mas é bom que a gente já está lá. Soldado no quartel quer serviço, não é isso? E está disponível. Isso para mim, eu estou aqui em casco. Caramba! É por isso que fica desse jeito. É por isso que faz a diferença. Quando a pessoa tem prazer no que está fazendo, demonstra isso. E isso vira exemplo. E isso é seguido. Isso serve para ele com relação à direção da casa, mas isso serve para a gente. Como é que a gente chega em casa? Se a gente chega em casa sempre de mau humor, quem está olhando para a gente está falando, pô, esse negócio não deve ser bom, não. Esse só chega cansado, mal-humorado, é melhor... Trabalhar deve ser ruim pra caramba, porque olha a cara que a pessoa chega do trabalho. A Meg que eu diga. A Meg veio, a minha esposa, ela veio com tanta alegria pra cá, né, pra me ver. Quando ela descobriu que tinha evangelização, ela, oba, beleza, não preciso de ouvir meu marido. Vamos. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para a gente poder provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Porque ser feliz quando está tudo bem é mole. O difícil é quando perde o emprego. O difícil é quando o marido trai. O difícil é quando o filho mais novo entra com droga. Aí é que é difícil. Aí é que a gente tem que testar a nossa fé. O difícil é quando a
coisa inicial estava falando a necessidade das dificuldades. A pipa levanta voo contra o vento e não a favor. Se temos hoje muitas dificuldades, bendizamos, fica esquisito, mas é isso, bendizemos a Deus. Bem, pode me corrigir que não tem problema não. Bendizemos a Deus. Não descreias do amparo divino. E aí, para falar do não descreias do amparo divino, eu vou lembrar de Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo era um frei franciscano que nasceu lá em Soengas, em Portugal, veio para o Brasil, ainda jovem, seus 16, 17 anos de idade, e com aquele sonho de enriquecer na época do ouro aqui. Fez a travessia, começou já trazendo especiarias de lá e já carregando o ouro de volta. Sendo que ele enriqueceu muito, só que sentiu aquele vazio de ainda jovem já ter conquistado tudo aquilo que todo mundo queria, que era ouro, dinheiro, poder. E ele ainda jovem falou, de que vale a vida? E se transformou no porteiro, lá no Mosteiro de São Bernardino, em Angra dos Reis. Depois ele veio para o Mosteiro de Santo Antônio, ali no Largo da Carioca. Num Brasil em que tinha guerra Brasil com Holanda, com a invasão holandesa, guerra de índio com português, e negro com branco, ele ali atendia todo mundo com a sua água fluidificada, né, a água benta, de um poço que ele havia cavado com as próprias mãos. E aí a gente, para falar de fé, tem uma imagem, eu acho que vai vir. Epa, essa aí porque a gente gosta de compartilhar a família com... Eu vou deixar para ler essa historinha quando aparecer ali, que eu tinha posto, achava que era a próxima, mas palestrante desorganizado é assim mesmo. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. É curioso isso, né? Porque a gente fica esperando, eu vou ser feliz quando eu me formar. Não, eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando o meu filho nascer. Não, agora eu vou ser feliz quando ele entrar para... E fica postergando a felicidade. Ninguém pediu para você postergar a felicidade. É a nossa falta de fé de que a graça está no caminho e não na chegada. Os velejadores gostam de dizer isso. Chegar não tem graça nenhuma. A graça é justamente o caminho. É melhor, às vezes, lidar com quem não tem religião e ama ao próximo servindo, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. A palavra religião vem de religar. Religare, né? Não tem absolutamente nada a ver com time. Aí vai que time? Não, porque se você torce para os católicos, ou para os espíritas, ou para os umbandistas, isso não faz diferença nenhuma. Tem uma historinha do Chico, que eu acho que foi o Gilberto que me contou, e depois eu li acho que no Evangelho de Chico Xavier, que a moça chegou lá em Uberaba para ver o Chico, né, acompanhado do amigo dele. Ele falou, olha... Aqui nossa amiga nova nas fileiras espíritas, está aqui conhecendo a doutrina. Ele, que beleza, que beleza. Aí a pessoa foi embora, tudo mais. Anos depois, a pessoa retornou, né? O amigo do Chico retornou, ele, e aquela sua amiga? Aí você não sabe, rapaz, ela virou católica. Ele, que beleza, do mesmo jeito. Aí o cara ficou indignado, mas por que beleza? Como assim? Aí ele falou, olha, só vai receber em guichê diferente. Não faz diferença alguma. Ninguém no plano espiritual vai ficar te perguntando se você era católico, espírita. É a cada um segundo suas obras. Não é segundo sua religião. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista. Isso dito por Bezerra de Menezes, que teve a função de unificar o movimento espírita. Isso tem um significado muito grande, porque como é importante a gente entender que essa missão, o ide e pregai,
Ide e pregai é uma recomendação do Cristo para todos. E é ide e pregai, não é pregar na cruz, não. Isso aí é o que a gente faz normalmente. É ide e pregai o evangelho, a boa notícia. A gente não precisa de ficar, não, eu vou ficar, vou seduzir a Angelina para vir frequentar lá na Casa Sentimento com o Vicente, porque a gente está precisando de um coral, né? E aí eu estou precisando de um coral, vem cá, por favor, vem cá. E aí o Gilberto vai ficar assim, mas gente, o trabalho é do Cristo aqui na casa de Eurípides, lá na Casa Sentimento, lá na Vila Sapê, em todas as casas. E se um dia eles quiserem tocar, aonde eles quiserem tocar, a gente tem que ficar feliz. Por quê? Porque a palavra do Cristo está sendo levada. Mais um lugar em que a palavra do Cristo está sendo levada. E a nossa falta de fé é que faz a gente achar que essas sementes não vão se multiplicar. Eu aqui tive a honra, a graça, a alegria de receber uma rosa. Eu até mandei para o Gilberto, do Gilberto entregando uma rosa para Casa Sentimento, porque ficou aquele vácuo, né, quando a gente saiu, ficou aquele sentimento de, poxa, mas a gente queria tanto eles aqui com a gente, e a gente sentiu isso. Mas aí o Gilberto teve uma sensibilidade de dar uma rosa. Essa rosa aqui é da Casa Espírita Eurípides de Barçanuvo, para os jovens que estão indo lá fundar a Casa Sentimento. A sensibilidade. E eu fotografei, que eu falei, rosa murcha rápido, né? A gente tenta eternizar um momento e agradece. Agradece a casa de Eurípides e a pessoa do Gilberto. Momento de crise é momento de um passo adiante. Era o que a gente acabou de ler, né? Retroceder, rebelar ou estacionar nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Essa visão de crise como oportunidade, isso é fácil. É assim que os orientais veem cada crise. Só que a gente está aprendendo isso agora. A gente está agora começando a perceber de que sem a dor, raramente a gente se modifica. Quantos aqui vieram pela dor de um ente querido que faleceu, e a gente aqui aprende que... Você quer ver uma curiosidade? Qual é o oposto da morte? Vida. Nascimento. A morte não existe, gente. O oposto da morte não é mais... O oposto da morte não é a vida, né? É nascimento. Porque você nasce... Quando você nasce, você está morrendo para o outro lado. Para quem está nos planos espirituais, é como se você estivesse falecendo, né? E quando você desencarna, é como se você estivesse nascendo do outro lado. Essa visão foi alargada com a doutrina. Quando a gente fala que Kardec matou a morte, é porque a gente ainda... Olha que a gente está aqui há tempos. Quando o palestrante falou isso, eu fiquei, gente, eu nunca pensei nisso. O oposto da vida não é a morte, né? E aí aqui está, eu diria, o mapa da mina, né? A gente não fica procurando guru para poder, né? O pessoal da administração de empresas faz muito isso, não, porque está vindo aí o fulano, o palestrante, o número 1. Aqui está o mapa da mina, disponível para todos. O que Kardec fez foi pegar o que tem de moral, que é indiscutível, que agrega, que faz com que as pessoas convirjam para o mesmo lugar. E ele botou tudo no mesmo livro, para facilitar a gente. O universo não fez a si próprio, é obra de Deus que o criou por sua vontade. Eu amo essa palavra vontade. Educar a nossa vontade, eu te diria que é o desafio maior. Educar a nossa vontade, porque a gente tem um pensamento livre. Só que o livre faz com que a gente se perca. Quando o Chico falou que ele prefere ser um burrinho, né, que ele não tenha como escapulir para só fazer o bem e fica ali de plantão, ficava ali de plantão, né? Com certeza está por aí de plantão ainda.
a gente precisa de, educando os pensamentos, poder passar a educar os sentimentos. E educando os sentimentos com a força da vontade modificar. Tem gente que chama de metanoia. Metanoia é mudança, mas é uma mudança menos superficial, uma mudança mais profunda. Esperar não é perder tempo, é ter certeza que há um tempo certo para tudo, porque Deus nunca se atrasa. Tem gente que, e eu falava isso, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu sou audacioso, né, e míope, na verdade, porque ele escreve certo por linhas certas e eu que enxergo mal pra caramba e não consigo não consigo ler direito. Eu não sou só míope, mas sou daltônico, sou tudo de... E ele está no controle. Ele está no controle. Essa nau não está sem um capitão. Não está à deriva. Quando a gente toma esse conhecimento, a gente está pronto para dar o segundo passo, que é lembrar da lição de Jesus, que ele fala: vós sois deuses. Ou seja, também temos responsabilidade por aquilo que estamos criando, executando, empreendendo e implementando. Confia nos planos de Deus. E aí essa é a hora, a gente estava comentando vindo para cá, que teve, parece que um incidente de um senhor que parece que perdeu o emprego na Barra da Tijuca e aí parece que assassinou a esposa, os 2 filhos e depois se matou. E isso no zap lá do pessoal da turma, né, dos trabalhadores lá da Casa de Sentimento, tá, o pessoal foi uma resenha falando. E eu estava mencionando com o Gilberto assim, como a gente tem ainda um tanto de morbidez, né, como aquilo reverbera no nosso peito tão forte. Porque eu havia pouco tempo atrás convocado o pessoal para um trabalho e ficou, sabe, aquele cri, ninguém respondeu nada. Falou de coisa triste, fica. E aí a Meg tinha mandado estava precisando de planejar a aula, mandou, e aí, gente, a gente vai fazer isso ou aquilo? Ninguém respondeu, mas pintou o negócio do cara ter se suicidado, ter matado, pronto. Mas olha, bota aí, deve ter tido umas 30 e tantas mensagens falando a respeito. Quer dizer, por quê? Porque a gente ainda tem dificuldade de interpretar, de conhecer, de ler o que são os planos de Deus. A minha sorte está em Deus, não há o que temer, só o que agradecer. A gente passa para um outro estágio quando a gente, desenvolvendo na gente a fé, compreendendo que esse não é um tiro de 100 metros, a vida é uma caminhada um tanto mais longa, a gente consegue perceber que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. E não é sorte, né? Dizem que a sorte é quando encontra a pessoa preparada, né? A felicidade não é sorte. Ah, mas fulano casou com ciclano, olha aí. O pessoal falava muito, a minha sogra está ali, falava, mas viver com Cavalcante deve ser uma delícia, ele está sempre alegre. E ela Realmente, o Cacá é alguém fantasticamente sempre alegre, mas não deve ser. O pessoal diz como é que é, comer 1 quilo de sal junto não é fácil, não. E quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. É curioso isso, né? Ficar de joelhos tem um simbolismo muito forte. E o ficar de joelhos não é ralar o joelho, não. É ralar a alma. É entender que a palavra humildade vem de humus, de terra. É a gente se colocar... Francisco de Assis fazia isso com maestria. Ele dizia assim, Deus é e basta. E repetia isso exaustivamente.
o que não deixa de ser pedagógico, né? Repetir faz parte, né, da pedagogia. Deus é e basta. Ele falava isso e a vida dele gritava isso em abundância. Fé em Deus. E aí eu pensei, fiz uma apresentação, botei as imagens, já vi que não foi nada, vamos voltar para cá então. Agonia maternal. Aqui tinha uma imagem que eu tinha jogado para ali, mas que eu já vi que me enrolei na hora de salvar. São 3 crianças, né? E uma mãe muito paupérrima, naqueles barracos. Era madrugada no subúrbio, em ermo e triste barraco, que só o luar iluminava. Sobre panos velhos, no chão batido de terra, agonizava Joana, rodeada pelos seus pequenos e assustados filhos. Olhos tristes, face macilenta prenunciando a morte. Na luta do cotidiano, era a heróica mãe de 3 esquálidas crianças que raramente podiam partilhar de um prato quente de sopa. A quem deixá-las? Indagava-se entre doridas lágrimas. Se até agora, quando dispuseras de magras forças para o trabalho honrado, não pudera provê-las com o alimento necessário, sem ela, quem poderia socorrê-las? Estava entre a ansiedade e a agonia da morte. Lágrimas sulcavam sua face. Na pouca luz de consciência que lhe sobrava, elevava uma súplica para o alto, rogando que não deixasse em tão completo abandono aquelas suas 3 tristes aves, pedaços do seu amargurado coração. Avançava a madrugada e a morte parecia vizinhar-se. Ela lutava contra o inevitável. De manso abre-se a porta de sua moradia. Um ancião ali adentra, aproximando-se de sua cabeceira. Abaixa-se e enxuga-lhe as lágrimas e o frio suor. Joana, descansa o teu coração aflito. Meus filhos, sussurra ela, deitando-lhe o olhar, tranquiliza o seu coração. Eu morro, voltarás à grande pátria do Pai Celestial, de onde velará por eles. E quem aqui lhe dará o necessário? Confia em Deus. Joana entrefechou as pálpebras mais calma. E quem é você, divino mensageiro? Fabiano de Cristo, que o Senhor te enviou para acalmar-te. Joana suspirou quase venturosa e não mais resistiu. Eu gosto dessa história porque a prece do Pai Nosso fala assim, que seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. A gente fica aqui, vai lendo essa história, parece até que o Fabiano vai lá, vai botar uma água benta, vai recuperar a mãe e a mãe vai cuidar dos 3 filhos. Mas não. A vontade do Pai, atendendo à súplica daquela mãe, era de deixá-la falecer sem o desamparo. O que será feito daquelas crianças? Fé em Deus. Fé em Deus. E o que a gente precisa de fazer? Se colocar como instrumento dele. Porque quantas crianças não estão aguardando aqui no lar de Baltazar e em tantos outros lugares, esperando que a gente se movimente, que a gente faça o papel que o Fabiano de Cristo fez tão bem. Não é à toa que ele é o mentor espiritual da maior obra social espírita do Brasil. Porque era assim que ele procedia. A gente precisa de entender que Deus ajuda os homens através dos homens. Melhor seria dizer que Deus ajuda as mulheres através das mulheres. Seria mais eficiente, né? Porque a gente arruma desculpa com facilidade, as mulheres não.
Vai ver a turma Irmã Lu, a turma lá das minhas velhinhas lá da comunidade, tem mais ou menos umas 35 pessoas. Tem às vezes 2 homens, o resto é mulher. Aonde estão os homens daquela idade? Por aí. Deserdando do serviço na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes estão no bar do lado. Então, fé em Deus. Porque a gente tem essa capacidade de movimentar o amor e a fé dos outros, daqueles que estão titubeando, que estão num momento como essa senhora, né? Difícil, de prova difícil. O João Cunha dizia aqui que a dor dói. E ele falava isso de um jeito que eu ficava olhando, a dor dói. E se não doesse, não seria dor. Não teria a lição que ela tem para trazer. A gente vê com facilidade o caso dos heróis. A gente se afiniza com eles. Aí os heróis paralímpicos, então, mais ainda, né? São os exemplos de superação. São os exemplos que a gente olha e fala, não dá. Depois de eu ver o herói paralímpico fazendo o que faz, não dá para eu dar mais desculpa. Porque a desculpa é como se fosse A imagem que me veio agora aqui, vocês lembram da abertura dos Trapalhões? Como é que o Didi Mocó, Sonrisal, como é que ele fazia? Desculpa, é igual aquela bola de ferro que acorrentava no pé dele. Como é que ele fazia com aquela bola de ferro? Ele fazia uma embaixadinha e dava uma bicicleta. E aquela bola, quando ele chutava lá para longe, é que o libertava. Curioso isso. Eu vejo a imagem agora aqui. E a gente acha graça. Por que a gente acha graça? Porque a gente percebe que a gente vive acorrentado a desculpas. Acorrentado a pouca fé. E quando vem algum desses espíritos missionários, como o Chico, o Chico, quando eu tive com ele com um coral, inclusive, daqui, ele estava com as pernas que não andava mais, e como eu era um dos únicos jovens na época, que, né, hoje nem tanto, mas eu tinha meus 20 anos mais ou menos, fui carregá-lo, porque era o que dava, quem tinha um pouquinho mais de força para carregá-lo. Ele olhou para mim e falou assim, minhas pernas sempre me levaram para todos os lugares, agora eu estou retribuindo. Agora ele estava carregando as pernas, porque as pernas não levavam ele para mais lugar nenhum. O bom humor tem tudo a ver com a fé em Deus. Tem a ver com compreendeu a lição. Entendeu que se hoje tem sofrimento, é prenúncio, né, de que a coisa melhor está para chegar. Se tens fé, não te aflige a noite escura, né? Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Eu vou ainda mais... Aquele horário ali está valendo ou não? Que eu estou me guiando por ele, eu acho que é até as 9. Então temos mais uma historinha aqui que eu tinha separado. A do feitor de escravos. Essa é muito boa, porque eu tenho uma simpatia pelas histórias que se passaram aqui, no Rio de Janeiro. Porque aí fica uma coisa que, quantos de nós não frequentamos o centro da cidade e imaginamos como devia ser esse Brasil de 2 séculos atrás. Sol tropical alto e ardente. O feitor de escravos sua abundantemente. Abaixa a cabeça e passa a testa sobre o braço, querendo enxugar a fronte febril. Olha, o senhor Silva não está bem não. Alerta um dos escravos aos demais que estava trabalhando. Ele não está legal. Houve um instante de compreensível hesitação entre os escravos. Poucos daqueles ali desconheciam a força do seu chicote disciplinador.
trazendo marcas no lombo, natural, pois, que evitassem qualquer precipitação, né? De ir lá, e aí, o que houve? Ele tomar-lhe um bofetão. O primeiro que se atreveu a aproximar gritou: ele está morrendo! Em segundos, sem mais pensar, tomaram-no sobre os ombros e desceram o morro. Em quase desembalada corrida, correria na direção do convento de Santo Antônio, aquele lá do Largo da Carioca, onde sabiam poder contar com a ajuda do Fabiano de Cristo. Senhor Fabiano, corre um deles na frente a rogar por socorro. Ajuda aqui, senhor Fabiano. Fabiano, arrastando a perna enferma, ele tinha erisipela. Chega com a moringa de água na mão e uma caneca na outra, pronto a prestar o socorro mais eficiente que conhecia, a água fluidificada, que a gente já tanto estuda aqui na doutrina espírita. O Silva passa mal, informa um dos escravos mais velhos, num tom de comovente piedade: faz por ele o que o senhor faz por nós, pai Fabiano. Fabiano enche o caneco com a água da sua moringa, dirige-se a um dos escravos que ele sabia que era dos mais sofridos e revoltados. Dá-lhe de beber e pede a Jesus de todo o seu coração que lhe mantenha a vida. Para aquele escravo mais revoltado, ele pede essa recomendação. Mas ele já me bateu muito. Bem por isso, filho, mostra a Deus agora que perdoa a quem te persegue e te faz sofrer. Revela com o teu gesto que não trazes rancor dentro do coração, da tua alma. O escravo rendeu-se a Fabiano. Levantou ligeiramente o corpo do feitor e fê-lo beber daquela água que sabia, abençoada por Fabiano, do poço que o Fabiano havia cavado com a própria mão. Aquela água era... que passava pela porta do convento e lhe restabelecia... ele oferecia aquela água para todos os escravos, os índios e todo mundo. Silva sentou aturdido, né? Ele já começou a dar uma melhorada, ficou sentado vendo o que está acontecendo aqui. Olhava olho no olho aquele que lhe prestava assistência, em hora tão crítica, qual se tivesse sendo partejado para uma nova vida, dentro de uma amargosa existência marcada pela brutalidade física. O escravo sorriu-lhe atencioso, dizendo: graças a Deus. Silva, apoiando a sua mão naquele ombro suarento, iniciava a caminhada de volta, assim como quem se ampara num benfeitor muito querido. E Fabiano retornava mais ao longe para a porta do convento, arrastando a perna enferma. Quando a gente fala de evangelizar, de dar essa boa notícia, ele, Fabiano, ter oferecido a água, ele ter feito, mas não. Anália Franco dizia que não basta conceber o bem, é necessário fazê-lo frutificar. Esse é o desafio. Ir lá e resolver o problema, você resolve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas gera uma dependência. O difícil, o desafio, ir mais longe é justamente quando a gente, exemplificando o bem, faz com que os outros também busquem o bem que existe dentro de si. Me passa na cabeça a alegria que eu me lembro de ver quando a gente fazia o culto no lar, que a gente ainda faz de vez em quando, a gente se encontra, a galera da velha guarda da mocidade daqui, e quão gostoso que é, quão saboroso que é quando a gente se reencontra. E eu sempre quis ter mais filhos. Vocês viram ali que a família está com 3, eu já tinha 2, e eu falava para a Meg, mozinho, vamos mais um. E ela, não. Eurípides Barçanufo diz que a gente só consegue sinalizar até onde a gente já foi, né? E depois, se a gente não sabe, né, vira cego guiando cego. Aí a Ana do Gilson
né? A Ana falou assim para Meg: Ah, ele quer ser pai, Meg. Você vai negar isso a ele? Você só tem 2, mais 1. A Ana criou 6, né? Tem uma aqui, não sei se tem mais alguém por aí. A autoridade moral para falar de mais uma é mole para ela. Não dá para dizer, não dá para dar uma desculpa para alguém que botou 6 na faculdade e construiu uma casa como essa. Não dá. Ou seja, fez multiplicar. E hoje é a graça, é a alegria da casa. Quer dizer, não só a pessoa faz o bem, mas exemplificando dá. E aí, no livro Chico de Francisco, tem uma mensagem do Bezerra de Menezes. É curioso porque esse livro eu peguei aqui na biblioteca. A relação dos livros com a minha família aqui tem um negócio, né? Que o meu pai ajudava lá na livraria antigamente. Então, livro nunca faltou, graças a Deus. Faltava era a força de vontade minha para ler. Só depois que a gente foi aprendendo do mapa da mina que a gente estava falando, né? É porque eu sempre gostava da prática, mas a questão da leitura não era. Depois que a gente foi descobrindo que o André Luiz tinha vários livros que falavam da prática, aí eu comecei a me interessar. E o Manuel Filomeno de Miranda também tem vários livros que falam da prática, né, da intercessão espiritual, de como funciona, como esses trabalhadores do plano espiritual atuam junto da gente, para que a gente possa dinamizar esse amor que existe dentro da gente. E aí o doutor de Bezerra, no livro Chico de Francisco, fala assim: numa das vezes em que fui para Uberaba, encontrei muito doente uma grande amiga que não via há bom tempo. Quando pôde conversar contigo, disse que achava condenada. Ela já se achava condenada pelos médicos. E aí ele ficou... A palavra do Chico é: do lado dos médicos você já teve a sua resposta. Mas do lado de cá, do plano espiritual, quem é a gente para dizer alguma coisa? Lembro-me das palavras do Chico. Não tem jeito do lado de cá, mas do lado de lá, ore e confia. Deus nos ajudará. O tempo passou, certo dia estava falando numa cidade, quando uma amiga entrou um pouco atrasada, vestida de longo branco, fez pensar de imediato: fulana deve estar no plano espiritual. Né? Quando ele viu ela bem vestida, chegando para a reunião, deve ter já desencarnado, por ela já ter sido desenganada, né? Já está vindo aqui para assistir, mas está no plano espiritual. Quando a palestra terminou, ela aproximou-se e deu a mão, né? Aturdido sobre, eu perguntei: mas você, o que houve? Porque tem gente que vê com tanta facilidade que não sabe se está vendo gente encarnada ou desencarnada. A dona Thalita tinha muito disso, né? Ela dizia que entrava na fila da padaria e ficava ali na fila. Só que não tinha fila, era do plano espiritual só. Aí alguém dava um cutucão nela, tá. E essas histórias eram muito boas, né? A facilidade com que ela via os 2 planos da vida. Mas assim, é engraçado agora, para quem está passando por isso deve ser desagradável demais, né? De manhã cedo já pagar um mico desse, né? Mas você, o que houve? Você não se lembra daquele dia em Uberaba? Como eu poderia esquecê-lo? Então, 3 dias depois, sonhei com o doutor Bezerra. Estava no meu quarto e me operava. Quando acordei, meu travesseiro estava todo manchado de sangue e pus. Desde então comecei a melhorar e veja como sarei, disse ela com a voz embargada pela emoção. Também eu não pude dizer nada, abraçamo-nos emocionados e felizes. O doutor Bezerra tinha essa característica. A presença dele nos 2 planos da vida sempre foi muito... as intercessões dele sempre são significativas, são transformadoras. Eu tinha meus 18 anos de idade, estava subindo o Hospital de Santa Maria, porque o Gerson Simões Monteiro, que era presidente na época da UZR, fazia aquela visita. E eu ia lá, né?
Sentei na mesa, eu, o Gerson, mais alguém que eu não me lembro, e o Gerson gostava de dar a palavra para o jovem, né? Eu, moleque ali, fala alguma coisa aí então a respeito. Eu falei, porque... Como é que era? Era alguma coisa que eu tinha falado assim, porque nós somos seres eternos. Aí ele, né? Automaticamente, aí ele foi terminar aquele, veja bem, eterno, só Deus. Nós somos espíritos infinitos, fomos criados em um determinado momento e seguimos. Mas como é bom ter um jovem aqui com a gente, né? Aí eu fiquei assim, pensando, tem razão, ele tem razão e eu estou falando aqui abobrinha. Logo depois fez a prece, era o Bezerra de Menezes. Aí eu fiquei, né, sentado do lado, Bezerra se manifestando pelo Gerson Simões Monteiro. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Gerson, senhor, presidente da UZES, Bezerra de Menezes e eu sentado aqui falando besteira, literalmente. Literalmente. Aí quando a gente adoecia, tinha alguma caso de doença, eu falei, amorzinho, pode rezar para Bezerra de Menezes? Porque eu sei que ele me conhece. Eu sou aquele jovem que falava besteira lá, que eles iam corrigindo. Então ele deve lembrar de mim. A gente tem a felicidade, a alegria de ter esses conterrâneos, porque não somos contemporâneos, quer dizer, somos contemporâneos também, por que não? Não sei se eu estava encarnado ou desencarnado, mas contemporâneo com certeza. O movimento espírita é grato a esse espírito. Da mesma forma que é grato a Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, ele fez a caravana da fraternidade, espalhando a necessidade de unificação do movimento. E aí, naquele tempo, existia... As casas espíritas naquele tempo... tem muita casa que até hoje o pessoal escreve o nome de quem está presente. Sabe por quê? Da onde veio esse hábito? Porque naquele tempo a polícia poderia a qualquer tempo requerer informações de quem está ali, porque a doutrina espírita, de vez em quando, o pessoal ia preso por professar. O Brasil já foi um país católico, oficialmente católico, né? E neste momento em que o vento é contra, é que esses espíritos conseguem alçar, né, voos sublimes. A gente uma vez estava no Centro Espírita Anália Franco, ali, que era uma obra do Amazonas Hércules, lá no Anil. E eu me lembro do relato, porque o tio Vitor ia fazendo aquelas caravanas dele, né, com um grupo, e as caravanas deles eram intermináveis. Eu era jovem e ia no embalo. Mas às vezes você estava meia-noite entrando num barraco, daqueles literalmente de palafita, né, que embaixo não tinha... E entrando, e ele tinha essa mania de perguntar, onde é que é a casa da Maria? Sempre tem uma Maria na comunidade, né? Ele ia visitar a Maria que ele não conhecia. Só que o plano espiritual o guiava sempre para o que ele chamava do infortúnio oculto. O que é um infortúnio oculto? É aquela pessoa que está precisando, né, que está sofrendo calado em algum canto lá dentro da comunidade. E quem tem uma decisão de ir encontrar o infortúnio oculto, naturalmente angaria essas companhias espirituais de Bezerra de Menezes e tudo mais. E eu me lembro lá também a gente ficando feliz de poder compartilhar da convivência desse. E aqui, quando a gente recebeu aquela mensagem, eu acho que estava no jornalzinho de vocês, né, do encontro de Bezerra dizendo como não era eu para dar a mensagem, era o certo seria, meio que dizendo como se o certo seria o Eurípides, né? Que é importante a gente ter noção de que o que a gente distribui não é nada nosso. No livro Contos dessa Vida e de Outra, do irmão X, tem um momento em que Pedro
se encontra chateado, porque ele foi praticando o bem, foi fazendo a caridade e recebia a ingratidão. Você tomar uma paulada dessa uma vez, mas sistematicamente ele estava um tanto cabisbaixo. E essa página fala sobre a única dádiva, desculpa. Conta-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias juntos do povo. E eu imagino que 20 dias junto do povo, assessorando Jesus, devia vir gente de todo tipo, né? Pedindo o que fosse. Banhara feridos, alimentara milhares de mulheres e crianças esquálidas, e em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Aí já vem mais uma lição, né? Tá cabisbaixo? Eurípides dizia isso. Vai se reharmonizar na natureza, né? Porque a natureza oferece em abundância. A prodigalidade da natureza é uma coisa fantástica. Vai no mar, o mar é sem fim para quem está vendo ali, né? Vai embaixo de uma mangueira, a mangueira não dá uma manga, não dá 2 mangas, ela dá centenas de mangas. Então, quando a gente vê a natureza, a gente tem essa capacidade de se reenergizar. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só diante das águas a refletir. E o próprio Cristo vai ao encontro dele. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o Senhor. Dá para imaginar isso dizendo para quem está aqui no trabalho, na labuta, pensa que é o próprio Cristo te perguntando. Eu penso, mestre. E o diálogo prolonga-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamaram-me de ladrão. Mas se a consciência te não acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que explora a confiança do povo. Ainda ontem distribuí os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém inconsideradamente que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam-me muito mais do que 20 anos de serviço na barca, que ele era pescador. Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. E de onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa do Zobalã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, romano, que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo? Da seara do Zaqueu, que ele lembrou de nós. E os peixes? Da nossa pesca, né? Finalmente alguma coisa era dele. E então, Pedro, que devo entender, Senhor? Ele meio aturdido, né? De que lição que está? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos, em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorde então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. Jesus abraçou e disse apenas, Jesus abraçou e disse apenas, Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de um sítio a outro, de uma mão a outra. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele
patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo, renunciando por amar. O apóstolo compreendeu a lição e beijou as mãos que o tocavam de leve. E em seguida puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Essa história faz a gente lembrar que os recursos que hoje temos precisam ser movimentados na direção do bem, como na parábola dos talentos. O talento em si não é propriedade nossa. A gente precisa de movimentá-lo, porque um dia seremos cobrados. E dentro desses talentos está o conhecimento espírita. Esta fé precisa de ser movimentada. É dela que a gente pode lustrar, como a lâmpada precisa de ser lustrada para poder brilhar a vossa luz. É o que a gente precisa. Isso dentro de casa, dentro do trabalho, na casa espírita. Porque se alguém, na casa espírita, se alguém bota o pé para você cair, aproveita e dança com ele. Esse é o caminho. Porque vai ter. Naturalmente, o movimento espírita é feito de pessoas, e as pessoas muitas vezes se comportam e nos deixam magoados, como Pedro ficou. Quando isso acontecer, aproveite a oportunidade para acender mais forte a nossa luz, para subir mais alto a nossa pipa, se a gente fosse uma criança. E finalizando, eu vou falar de um poema do Alexandre Amorim, que se chama Coragem, porque a fé, ela fortifica, né? Ela fortalece a nossa coragem. Que é assim: coragem, companheiro, a vida é feita de muita cor, das azuasas de um beija-flor, ao matizado daquela dor. Num verde esperança, num novo amanhã, num branco criança que abraça o dia, e nos lilás das solidões, ou negros vales de imperfeições, com força vermelho empurra o sol, e o amarelo vibra em luz. Coragem, companheiro, a vida é feita de muito amor, num arco-íris de amor. Obrigado.